Olá, primeiramente eu venho te agradecer por estar acompanhando o nosso trabalho. A gente está percebendo o quanto que as pessoas estão começando a multiplicar essas orações, essas mensagens. Então quero te agradecer, meu muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. E agora, vamos para mais uma mensagem que ela possa trazer preenchimento ao seu coração, que o Senhor venha falar com você nessa manhã. Entregue agora o seu momento para Ele, entrega o seu melhor para Ele. Amém? Antes de começarmos essa oração, feche seus olhos por um instante, respire fundo e permita que o seu coração se acalme. A vida nem sempre é leve. Existem dias em que o peso parece insuportável, momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Mas é justamente nesses instantes que Deus sussurra ao nosso espírito: eu ainda estou aqui. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, mesmo quando os nossos próprios pensamentos se tornam inimigos, há uma voz que permanece, a voz do Pai, chamando-nos de volta para a luz. O tempo pode apagar memórias, as feridas podem mudar de forma, mas o amor de Deus, esse, nunca muda. Ele continua firme, constante, imutável, mesmo quando tudo dentro de nós vacila. Hoje, antes de orar, pare e perceba. Você só está aqui porque Deus sustentou cada passo, até mesmo aqueles que você achou que não conseguiria dar. Vivemos em um mundo ferido, quebrado pelas escolhas humanas, rasgado pelo pecado que separou o homem do Criador. As cicatrizes dessa queda ainda estão ao nosso redor. Nas famílias desfeitas, na injustiça que fere, na solidão que corrói corações silenciosamente. Mas não pense que essa escuridão está apenas lá fora. Às vezes, ela habita dentro de nós. Nas dúvidas que nos enfraquecem, no orgulho que nos distancia, na raiva que silencia o perdão. O inimigo sabe disso. E é nesses lugares escondidos que ele tenta construir fortalezas, sussurrando mentiras e alimentando medo, plantando desânimo. Mas o Senhor diz em sua palavra: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E essa luz é Jesus. O mesmo que pode transformar cada dor em testemunho, cada lágrima em semente de fé. Desejo que, ao longo desta oração, você não apenas ouça as palavras, mas sinta o toque do Espírito Santo te envolvendo, limpando a sua alma e lembrando que você nunca esteve sozinho. Mesmo no meio da batalha, Deus sempre esteve lutando ao seu lado. O mundo ao nosso redor mostra as marcas dessa guerra espiritual. Às vezes ela não se revela em gritos ou tempestades, mas em silêncios profundos, em noites insones, em pensamentos que insistem em nos fazer duvidar do amor de Deus. Desde o jardim do Éden, quando o homem se afastou do Criador, uma fratura invisível se abriu entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. E é dentro dessa divisão que o inimigo tenta agir, não apenas através do caos externo, mas também dentro de nós. Ele se infiltra nas brechas do coração, transformando a raiva em ódio, o orgulho em solidão e a dor em desespero. Mas há uma verdade eterna que precisamos segurar com força. O inimigo não tem poder quem é guardado pelo Senhor. Satanás não chega sempre com barulho e destruição. Muitas vezes ele vem disfarçado de dúvida, de desânimo, de um pensamento sutil que diz: você não é suficiente. Deus não vai te ouvir. Ele tenta convencer você de que é tarde demais e que o erro foi grande demais, que o perdão é impossível. Mas o nosso Deus não conhece a palavra tarde. Ele é o Deus dos recomeços, aquele que transforma o pó em vida e pranto em cântico. Ele não desiste de você, mesmo quando você pensa em desistir de si mesmo.
A palavra diz em Salmo 121, 7, 8: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Isso significa que o cuidado de Deus não é momentâneo, é constante e ininterrupto. Ele te guarda quando você ora, quando você dorme, quando você trabalha e até quando erra. Nada passa despercebido aos olhos do Pai que te ama. Então, não tema o escuro, porque há uma luz dentro de você e é essa luz que é Cristo. Ele caminha ao seu lado, mesmo no vale da sombra da morte. E ainda que o mundo tente te fazer duvidar, lembre-se, a presença de Deus é maior do que qualquer escuridão. Mesmo quando o coração parece cansado e a fé enfraquece, Deus permanece fiel. Ele nunca abandona os que o buscam de coração sincero. Há dias em que você sente que não tem mais forças para orar, em que o silêncio de Deus parece um vazio insuportável, mas é nesse silêncio que Ele trabalha. É ali, na ausência aparente de respostas, que o Senhor está moldando o seu coração, fortalecendo a sua fé e preparando o terreno para um milagre. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:3: Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa promessa não é apenas consolo, é uma verdade viva. Quando tudo parece fora do controle, Deus continua no comando. A fidelidade de Deus é o escudo que te protege das mentiras do inimigo. Ele te sustenta quando as emoções falham, quando o medo te avisa, quando o desânimo tenta te paralisar. O inimigo pode tentar intimidar, mas o Senhor te afirma, te estabelece e te dá base sólida para resistir às tempestades da vida. E mesmo que o vento sopre forte, quem tem a raiz plantada na rocha não cai. Lembre-se das palavras do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a prova de que Deus não te abandona nos vales, Ele caminha com você neles. O bordão de Deus te guia, o cajado te defende, mesmo quando as sombras parecem maiores do que a luz. Saiba que a luz de Cristo é invencível. Então respire fundo e confie. Mesmo Deus te livrou ontem, é o mesmo que está te guardando hoje. Ele não falha, não se atrasa, não te perde de vista. Você não está sozinho nessa caminhada. O céu está te acompanhando, passo a passo. É normal sentir-se que a alma se cansa, que o peso da caminhada se torna pesado demais para carregar sozinho. Há momentos em que as palavras faltam e que o coração não está machucado, que só o silêncio parece caber. Mas é justamente nesses momentos que Deus mais se aproxima. Ele vê o que ninguém vê, mas vê. Ele entende as lágrimas que você não consegue enxergar e ouve até os pensamentos que você não consegue transformar em oração. O Senhor conhece o campo de batalha que existe dentro de você, as guerras silenciosas, as dúvidas que te sufocam e o medo que tenta te convencer a desistir. Mas ouça bem, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está escrevendo o seu capítulo de vitória. O inimigo quer te fazer acreditar que Deus se afastou, mas a verdade é que Ele está mais perto do que nunca. O Senhor luta a seu favor mesmo quando você está cansado demais para lutar. Ele envia anjos para proteger você, mesmo quando você acha que ninguém mais se importa. O diabo quer te isolar, ele quer que você acredite que ninguém entende o que você está passando, mas a cruz prova o contrário. Jesus entende, ele carregou a dor, a rejeição, o medo e até o abandono, tudo para que hoje você tivesse acesso à presença do Pai. Por isso, não permita que as mentiras do inimigo se tornem verdades na sua mente. Você não está esquecido, você não é esquecido, você não é pequeno, você não está só. Mesmo que a noite pareça longa, o amanhecer sempre chega. E com ele vem a certeza de que Deus continua no controle.
Então, se as forças estão acabando, apenas diga: Senhor, fica comigo. E Ele ficará, porque o amor de Deus não depende da sua força, mas da fidelidade dele em nunca te deixar. E assim, eu finalizo mais essa mensagem. Que Deus possa te guardar e te abençoar nesse dia. E que essa seja a frase que possa talvez impactar mais o seu coração, a sua mente. Às vezes a gente está tão debilitado que a gente não consegue nem orar. Então diga isso no seu coração, no seu íntimo: Senhor, fica comigo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau.